Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, vos será feito. Unidade, autoridade espiritual. Porque uma casa dividida, disse Jesus, ela não subsiste. Então, num dos vídeos passados a gente falou sobre por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mostramos que isso não está numa linha reta, isso são níveis de estabelecimento de um matrimônio. Deixar o pai e mãe, unir-se à sua mulher e tornar-se uma só carne. E hoje eu gostaria de falar sobre um movimento de unir a sua mulher, serem um. Porque aí está a autoridade espiritual. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, vos será feito. Unidade, autoridade espiritual. Porque uma casa dividida, disse Jesus, ela não subsiste. E eu gostaria de falar um pouquinho de como um casal se torna um. Um dos elementos está aqui no versículo 5 do capítulo 1 de 1 João. Diz assim: ora, a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se porém, versículo 7, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aqui não está falando que o sangue de Jesus perdoa o pecado. Está falando de purificar a iniquidade ou purificar a injustiça, como algumas traduções diz. Então vamos lá. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos falar sobre o ponto matrimonial aqui. De trás para frente. Quando que o sangue de Jesus Cristo purifica a iniquidade e a injustiça? Quando temos comunhão. E quando que temos comunhão? Quando andamos na luz, como ele na luz está. É por isso que nós fizemos menção da necessidade da confissão, de um casal não ter nada escondido. Não é a confissão pela confissão, não é o misticismo de quebra de maldição ou coisa do gênero. É simplesmente de marido e esposa vir para a luz. Porque a partir do momento que estão na luz, então eles podem ter comunhão. E nessa comunhão, o sangue de Jesus Cristo purifica de toda iniquidade. No versículo 9 diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma realidade para perdoar pecado e há uma realidade para purificar a injustiça. A purificação da injustiça e da iniquidade vem por ocasião do casal vir para a luz. Porque só quando ele vem para a luz é que ele tem unidade e a partir daí, então, é que eles podem ter a devida comunhão e tem a purificação da injustiça. Vamos lá. 1 Coríntios 11:11 vai dizer o quê? Que nele, no Senhor, nenhum homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Ok, vamos entender isso um pouquinho melhor então. Se um casal, a Bíblia diz que no Senhor, nenhum é independente do outro, ainda que nós temos a esfera de quem é o cabeça, de quem é o corpo, da autoridade, o governo da casa, mas está dizendo que no Senhor eles não são independentes. Nenhum é independente do outro e vice-versa. Imaginemos que a esposa, por exemplo, ela tem um caixa 2 dela. Por quê? Porque ela quer poder fazer a massagem dela, poder ter a continha do Mary Kay, a continha da chapinha, do cabelo e coisas e tal, e ela protege um caixa 2, coisa que o marido não sabe, não é nada de errado ter isso, se está na luz, se está na concordância. Vamos imaginar que o marido, da mesma forma, ele sai para jogar futebol uma vez por semana, no ferino dele, e ele diz para a esposa que lá não é nada, ele não custa nada, é de graça, mas cada vez que ele sai de casa é R$60. Isso 4 vezes no mês dá 240. E isso já poderia pagar a pizza da saída do final de semana, que ele disse que não tinha dinheiro para sair junto. Então uma pergunta. Quando essa esposa tem o seu caixa 2 separado e o marido não sabe, porque ela esconde isso, ela faz isso independente do marido. Mas a Bíblia diz que no Senhor eles não são independentes. O marido, quando faz isso, ele faz independente da esposa. Mas a Bíblia diz que no Senhor nenhum é independente do outro. Eles, como seres espirituais que estão casados, se eles não fazem no Senhor, em quem que eles fazem? Eles vão fazer no pai da mentira. Logo, eles perdem a autoridade espiritual.
porque eles não vêm para a luz, não tem comunhão, não tem autoridade, não tem autoridade espiritual, porque não estão em unidade, e também o sangue de Jesus Cristo não purifica a iniquidade, mas se eles pedirem perdão, serão perdoados, porque o perdão, isso é ponto da graça. A purificação da iniquidade consiste em vir para a luz. Portanto, marido e esposa, se você quer ter um casamento com autoridade espiritual, venha para a luz, ainda que doa. Seja sábio, seja sábia. Não perca a autoridade espiritual no seu matrimônio. Sabe uma coisa que eu e Lulu tivemos que aprender no nosso matrimônio? É entender a lei do sangue. Quando nós casamos, precisamos entender isso. Sabe, de alguma forma, quando você casa com o homem que casa com a sua esposa, sabe aquela foto do casamento que ele tira com toda a família dela? De certa forma, ele casa com todo aquele pacote ali. E a esposa, ela sempre tem uma foto que ela tira com toda a família dele. E de certa forma, ela casa com todo aquele pacote ali. Mas importa dizer a respeito da lei do sangue. Quando a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, está dizendo o seguinte: para esse homem, para essa mulher, o dia que eles nasceram, que foi cortado o cordão umbilical, ali se estabeleceu um pacto de sangue de filho solteiro. Por isso que não adianta você querer explicar amor de pai e amor de mãe para quem nunca teve um filho. É impossível. Só quem é pai e mãe sabe. Pois bem, quando a Bíblia diz deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, o que Deus está dizendo é que agora Ele está liberando esse jovem, liberando essa jovem da sua aliança de sangue de filho solteiro para ele contrair um pacto de sangue matrimonial. Se ele não souber sair desse lugar, ele não cumpre as exigências daquele. E quando ele casa, ele vai ter que saber lidar muito bem com a família dela e ela vai saber lidar muito bem com a família dele. Quando nós nos casamos, eu e a Lulu, fizemos um pacto. Ela, da minha família, ela iria engolir todas as cobras, todos os lagartos possíveis e não iria abrir uma boca, porque ela ia deixar essa tratativa comigo. E cabia a mim colocá-la atrás de mim e tratar a questão com a minha casa. Da mesma forma, eu engoliria todas as cobras e lagartos da família dela e eu não iria me abrir a boca. Isso era uma questão que ela trata e ela procura me colocar atrás dela e ela trata o assunto. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Sangue, o mesmo sangue, a mesma química que corre no meu sangue, corre no sangue do meu pai, da minha mãe, né? Meu pai é falecido, mas é uma forma de falar. Só que entenda uma coisa. Filho, filha, irmão, irmã, pode brigar de manhã, meio-dia estão almoçando junto. Genro, nora, cunhado, se brigar de manhã, não almoça junto. E se você é um cristão, se brigou, vai ter que se submeter a um processo de perdão, esteja certo ou esteja errado. Aprenda esse princípio. Eu lembro quando eu me casei, a minha mãezinha está com 86 anos hoje. Ela entrava na nossa casa, ela nem cumprimentava a Lulu na entrada direito, ela entrava e pegava o corredor, ia lá no nosso quarto, eu sou um filho mais moço. Ela ia lá abrir a porta do guarda-roupa para saber se a roupa do filho dela estava tudo certinho dobrado. Aí ela voltava e cumprimentava a minha Lulu. Sabe de uma coisa? A Lulu nunca abriu a boca. Você me ouvindo já está com raiva. Agora a minha Lulu nunca abriu a boca sequer. Por quê? Porque ela sabe e nós sabemos que a química que corre no sangue da família nuclear original não corre no sangue de genro, cunhado e nora. Então, seja sábio, seja sábia. Deixe que o cônjuge trate isso com a sua própria casa. E o cônjuge que trata com a sua própria casa, trate de guardar o seu cônjuge diante da sua casa. Fazendo isso, tenha por certo que inúmeros problemas serão eliminados. Seja sábio. Como diz um querido pastor Anderson Silva, quem vence o campo missionário chamado família está apto para pregar em qualquer outro campo missionário. Seja sábio. O púlpito te respalda, sua casa te aprova. Seja sábio no seu lar. Quando o homem ou a mulher, quer que seja, não cumpre esse papel, ele vai precisar entender o princípio de deixar pai e mãe. E ela vai precisar entender o princípio de deixar pai e mãe. Como eu falei aqui, quando você nasce,
você estabelece um pacto de aliança de sangue pelo cordão umbilical de filho solteiro. Quando Deus diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, Deus está liberando você dessa aliança de filho solteiro, dessa aliança de filha solteira, para contrair um pacto, uma aliança marital de filho e filha casado. Se você não sair das exigências, se você não for liberado, se você não sair dessas exigências, dessa jurisdição, desse pacto de sangue de filho solteiro, você não cumprirá as exigências desse pacto das leis dessa jurisdição chamada pacto de sangue matrimonial. Então todo moço e a moça precisam entender o seguinte: agora, uma vez que ele casou, ele não deve mais obediência para pai e mãe. Ele vai ter que lidar exclusivamente com a honra. E saiba que honrar é bem mais difícil do que obedecer. Porque obedecer, como diz o pastor Cote, se alguém te mandar sentar, você pode sentar e dizer, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Isso é obediência, mas é desonra. A honra, ela tem uma esfera mais alta, mas ele precisa entender, ela precisa entender que ele não tem mais a obrigação de um filho solteiro. E ele precisa deixar pai e mãe, pelo menos em 3 esferas. Geograficamente, emocionalmente e financeiramente. E isso também é uma escada. Primeira coisa, casou, tem que deixar pai e mãe geograficamente. Hoje muitas jovens casam e vai morar com pai e mãe. E depois, quando os pai e mãe estão velhinhos, eles abandonam pai e mãe. Não, casou, vá viver na sua casa, não fira o princípio, deixe pai e mãe. E quando eles ficar velhinho, traga para cuidar deles. E depois de deixar pai e mãe geograficamente, vai ter que deixar emocionalmente. Por quê? Tem filho, filha que se casa, mas continua com um comportamento de filho solteiro. Sabe de uma coisa? É deixar emocionalmente. Por quê? Inclusive para poder ser bênção e ajudá-los. Quem não deixa emocionalmente, você não ajuda ninguém espiritualmente de quem você não se desliga emocionalmente. Vai ter que desligar dessa jurisdição de filho solteiro, que tem as suas emoções ligadas para responder aqui, porque agora contraiu uma realidade matrimonial. E por último, vai ter que deixar também desligar financeiramente. Muitas vezes é muito comum que acontece o seguinte: às vezes a filha casa, filha de uma mãe que tem dinheiro. Aí a mãe é emocionalmente fraca, mas tem um dinheiro. Às vezes a filha casa e vai viver uma vida mais humildemente, financeiramente falando. Só que ela é forte emocionalmente. A mãe precisa da força emocional da filha, a filha precisa do dinheiro da mãe, e uma ferida lambe a outra, e elas têm um pacto e que não consegue aquele matrimônio para frente. Às vezes a filha é o contrário, às vezes a filha vive numa casa que tem dinheiro. E de repente a filha quer comprar alguma coisa, conversa com o seu marido, e o seu marido diz, olha, não cabe no orçamento da casa. Aí ela vai tomar um café com o pai, com a mãe, à noite ela volta com aquele bem que ela queria comprar e não comprou, ela vai buscar na casa, na sua casa. Não há problema de ser abençoado por pai e mãe, não há problema de ser ajudado por pai e mãe, mas você precisa entender que quando você contraiu um pacto matrimonial, a partir daí você vai ter que responder para esse pacto matrimonial. Na Torá está escrito o seguinte: se uma moça solteira fizesse um voto autorizada pelo pai, ela casando, o marido desautorizando, ela estava livre do voto. Para você ter uma ideia do quanto que isso representa. Agora, pense em mim, sou pai de 2 meninas falando essas coisas, isso é assustador para mim. Porque se amanhã uma filha dessa casada e um genro resolver despirocar, eu vou ter que comer toda essa palavra. Mas ela é a verdade. E nós não podemos fugir da verdade. Não podemos ter medo da verdade. Agora, ouça, eu estou falando de um princípio. Se você me perguntar, mas nesse caso, naquele outro caso, aí nós vamos entender a aplicação desse princípio em cada caso. Porque o princípio não muda, a aplicação muda. Sim, a aplicação varia, sim, mas o princípio não pode ser mudado. Então, para responder a sua pergunta, esse moço e essa moça vão ter que entender esse primeiro deixar pai e mãe. Porque quem não deixa pai e mãe jamais se unirá à sua esposa. Porque quem não deixa aqui não conseguirá ser um ali.